Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de problemas do agronegócio no Brasil. O que eu vou tratar, basicamente, é do agronegócio, mas é da forma que é o modelo financeiro do agronegócio no Brasil, mas não o problema do setor em si. Né? Eu não quero analisar como melhorar a plantação de tomates, eu não quero analisar como tornar mais eficiente a produção e a manutenção ou a administração de fazendas no interior do Mato Grosso. Não. Eu quero tratar aqui de dois temas econômicos, que eu quero tratar de macroeconomia e eu quero tratar de finanças. Mas essas finanças que eu vou tratar aqui não é as finanças aí que esse pessoal te ensina como você ficar aposentado, rico e adolescente aos 40 anos de idade. As finanças que eu vou tratar aqui, porque esse canal é de divulgação científica, então, inclusive, já curtam, inscrevam-se, tornem-se membros. Se o botão de hype estiver disponível, já apertem o botão de hype aí, comentem desde o início, tá? Me sigam em todas as redes sociais, estão aí na descrição. Bem, as finanças que eu quero tratar aqui é, nós podemos chamar de engenharia financeira, né? Que não é um termo, apenas para contextualizar o que é que como como encarar o problema de como financiar, ou seja, como conseguir capital financeiro para que ele seja invertido na produção. Isso aqui é um problema do que, Léo? Isso aqui é um problema financeiro. Isso é finanças. É administração de determinada maneira, tudo bem, mas isso é finanças. Isso é como você conseguir instrumentos financeiros, como você conseguir capital, como você remunerar o capital, como você organizar uma firma, uma cooperativa, não importa, como você utilizar os mecanismos legais, né, as instituições, os marcos legais, a formação de uma empresa, né, o direito civil, esse tipo de coisa, como você conseguir utilizá-lo do ponto de vista financeiro. Não, eu vou emitir uma letra de crédito do agronegócio. Não, eu vou pegar plano safra. Não, eu vou fazer via mercado futuro. Tudo isso aqui é finanças. Como eu vou utilizar engenharia financeira a fim que eu consiga capital financeiro que será invertido na produção e depois de uma conta que nós superestimamos essa conta, mas é que depois da receita, tudo que eu conseguir com o produto, menos os custos, eu vou ter o lucro. Lembrando que esse lucro não é o lucro que o governo utiliza para saber quanto ele vai cobrar de impostos. Esse lucro é um lucro microeconômico, né? É a conta microeconômica, a conta financeira que nós fazemos. Receita é a quantidade de coisas vendidas vezes o preço. Como você pode ter diferentes coisas que são vendidas, então nós temos a quantidade total vezes o preço médio das coisas, menos o custo. E aqui no custo você tem tributação, você tem o custo fixo, o custo de amortização, o custo de juros, você pode colocar tudo aqui. Aí você pode ir aumentando essa conta, né? Colocando mais diferenciação até o final, quanto você quiser, quanto você tiver paciência e quanto você ainda souber o que você está falando, porque às vezes a gente se perde nas contas. Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar do problema do atual modelo de financiamento ao agronegócio brasileiro do ponto de vista macroeconômico. Ou seja, os impactos negativos que o atual modelo de financiamento ao agronegócio causa na economia brasileira. É um ciclo destrutivo da indústria brasileira, é um ciclo destrutivo do comércio brasileiro e é um ciclo concentrador de renda. E veja, se você é um agricultor, se você é trabalha na agricultura, a agricultura significa plantar e colher, né? Mas hoje no Brasil a gente coloca pecuária, até piscicultura, né? O pessoal fala, eu sou agricultor, mas na verdade você é criador de gado, né? Mas você não é agricultor, você é pecuarista. Mas para um termo comum nós podemos chamar do setor agro, né? Se você é um pequeno criador de gado, se você de gado leiteiro, né? Em pé de serra, esse tipo de coisa. Se é um pequeno criador de porcos, se você é um pequeno criador de granja, se você tem 2, 3 tanques de tilápia, veja, você está trabalhando. Eu não estou falando que você é o grande beneficiário do maior programa de redistribuição de renda do mundo. Léo, Bolsa Família? Não, Plano Safra. Léo, como assim o Plano Safra? É um plano que, gente, 500 bilhões de reais, também conhecido como meio tri de reais por ano, em média,
são utilizados para o financiamento do agronegócio, via Plano Safra. Esse dinheiro é tudo dinheiro público, Léo? Não. Esse dinheiro é o seguinte, esse dinheiro é disponibilizado em linhas de crédito, né? E eu sei que não é o suficiente, ele acaba antes, tem gente que não consegue receber. E ele é disponibilizado em linhas de crédito de 2%, até tá na lei e tal, mas eu sei que o normal é de 6 a 10%. 10% você já está pegando um juros alto, mas são meio trilhão de reais que estão disponibilizados em várias linhas, né? Para que agricultores elegíveis, evidentemente, né, possam utilizar para a produção, para financiar a produção. Isso aqui é o Plano Safra. O Plano Safra é de 2003, se eu não me engano, 2003, 2004. Ou seja, o Brasil desenvolveu muito seu agronegócio, né, de 2003 para cá, sim. Só que a parte do agronegócio brasileiro que está dando certo desde 1990 é a parte do agronegócio brasileiro que desenvolveu a sua própria engenharia financeira. Onde, Léo? Paraná, uma região do Rio Grande do Sul, uma região de Santa Catarina, né? Que aí eu falo agronegócio, mas nós estamos falando de proteína animal também. E algumas regiões do interior do Mato Grosso. Léo, como? Cooperativas. Cooperativas e empresas de colonização. Elas não precisaram do Plano Safra todo esse tempo. Porque elas tinham acesso a outros mecanismos de finanças, de engenharia financeira. Venda futura, cooperativa de crédito, investimento direto estrangeiro. Né? Grandes corporações vieram para cá com muito dinheiro também. Então, o contrato futuro sem bolsa, né? Você fazia contrato com a distribuidora internacionalmente. Muito bem. Só que de 2003 para cá, se estabelece que o principal meio de financiamento seria via dotação de recursos da União para disponibilizar um fundo de amortização em que as instituições financeiras disponibilizariam empréstimos para serem utilizados na produção agrícola com juros de 6 a 10%, aí cada ano muda, né, qual que é o juros que vai ser utilizado, e que a diferença para a taxa base de juros, que no Brasil é a Selic, a diferença, se a Selic está 15, como é que eu consigo empréstimo a 6? O fundo de amortização, que aí é pago pela União, são receitas do Tesouro Nacional, estabelecidos em lei orçamentária, que o fundo de amortização faria a diferença. O agricultor está pegando a 6%. A taxa base é 15%. Como é que o banco... a taxa base é 15%. Como é que o banco vai me emprestar a 6%? Cadê o spread? O spread é negativo? A taxa base é 15%, mas o banco pode operar com juros de 18%. O que acontece é o seguinte, de 9% a 12%, né, pontos percentuais, né, são pagos pela União no fundo de amortização. Amortizar os juros. Quem paga a diferença é a União. Não é que a União coloca 500 bilhões de reais no plano do orçamento. A União coloca coisa de 20, 19, aí depende, bilhões de reais para fazer a amortização. O contrato sai ali, o banco fala, nós vamos te financiar 1 milhão para a produção com 7% de juros ao ano. Só que os juros normalmente seria 18, 19, 20. Essa diferença de 12% será paga pela União. Tá? Muito bem. Léo, então o problema é o subsídio? Do ponto de vista fiscal, isso aí não é bem um problema. Por quê? Primeiro que as pessoas não veem tanto problema em o Estado ser empresário. Elas não veem tanto problema porque, no fundo, o que as pessoas querem saber quando o Estado utiliza dinheiro público, para dinheiro conseguido via impostos, para fazer algum investimento, elas querem saber, na verdade, qual vai ser, primeiro, o benefício delas. Né? Se você se você mora no interior do Paraná e vão construir ali um aeroporto que não serve para nada, mas um aeroporto internacional para ser o hub logístico do Brasil no interior do Paraná, não vai servir para nada, não tem viabilidade econômica, por exemplo, mas você vai ficar muito contente porque talvez os seus filhos consigam um empreguinho no aeroporto. Tá, isso é primeiro de tudo. O brasileiro não é contra. O brasileiro não é contra esquema de pirâmide. O brasileiro não é contra violência policial. O brasileiro não é contra. O brasileiro também não é contra quando o policial prevarica. O brasileiro não é contra subsídio. O brasileiro não é contra meia entrada. Ele é contra quando ele tem que dar meia entrada, quando ele tá pagando o subsídio.
né, quando tá saindo do bolso dele, ele é contra a construção de obras faraônicas quando ele não vive perto da obra faraônica. Tá? Primeiro de tudo. Até porque o brasileiro só pensa com o bolso. E, normalmente, quando se fala do agronegócio, quando se fala do plano safra, os webs comunistas falam muito que é R$500 bilhão, né? E eu comecei aqui falando de R$500 bilhão aí de subsídios. Na verdade, R$500 bilhão de subsídios é se você olhar o todo. Tá? No Brasil, você pode até achar esse R$500 bilhão de subsídio, mas calma, até porque tem coisa que é subsídio porque não dá para tributar, né, na economia total. Só que o plano safra, ele tem, na verdade, uma coisa um pouco diferente. Né? Eu já falei para vocês que a harmonização, esse tipo de coisa, que é coisa de R$50 bilhões que é a armotização, tá? Seriam 50 bilhões, se muito, aí depende o ano, depende a safra e tal, mas se muito, R$50 bilhões. Aí você vai falar, Léo, então com R$50 bilhões onerosos, né, que saem aí dos impostos, você está gerando você está incentivando um setor, você está gerando empregos para coisa de 20% da população brasileira. Você está gerando o superávit na balança comercial brasileira. Você está gerando uma capacidade do nível do dólar, né, que são benefícios macroeconômicos. Você está gerando também e que o agronegócio sustenta o Brasil. Tudo isso aqui é mentira, tá? Isso aqui é mentira. Primeiro de tudo, não dá para você contabilizar quanto do agronegócio gera o PIB. Por quê? PIB é contabilizado por um negócio chamado demanda agregada. Agronegócio não é demanda, agronegócio é oferta. Não dá para fazer PIB por oferta agregada, porque eu não sei quanto vira estoque, tá? Então, PIB, normalmente, é calculado da seguinte forma: gastos do governo, mais consumo das famílias, mais investimentos, mais exportação, menos importação. Tá? Primeiro de tudo, gasto do governo não deveria ser... Meu amigo, o negócio é o seguinte, você é histérico. Sabe o que é histeria? Histeria é agir emocionalmente para coisas que não deveriam te emocionar. Tá? Você chorar assistindo Titanic pode não ser histeria, pode ser alguma outra coisa, mas histeria não é, né? Às vezes você é uma pessoa sensível, não tem nenhum problema com isso. Agora, você ser sensível a uma fórmula matemática e começar a me encher o saco, isso aí é histeria, tá? Isso aqui é demanda agregada. Se você não sabe o que é demanda agregada e quando você ouve PIB você acha que é uma coisa boa, é porque você é histérico ou tonto, ou às vezes os dois. Então, gastos do governo é saber de quanto está sendo demandado da economia. Porque se o governo está demandando R$2 milhões em lata de leite condensado, está sendo produzido R$2 milhões de lata de leite condensado. Ah, não está sendo produzido porque nós estamos importando. Tá bom. O que o governo produzir, o que o governo consumir de latas de leite condensado, a hora que o IBGE for fazer as contas, ele vai ver que foi importado tanto de latas de leite condensado. Ele vai retirar esse valor para não ter dupla contagem. Só isso. Para saber qual que é a demanda agregada. E aí o problema é o seguinte: se você também vai falar quanto que o governo está consumindo de arroz, feijão para fazer as marmitas, né, das Forças Armadas, dos próprios programas do governo, alguns que precisa, ou quanto que o governo está consumindo em produtos agrícolas básicos, que agora me foge o que o governo poderia comprar. Mas cidades do interior às vezes precisa, tal. Ou na marmita é mais os municípios, né? Na creche, né? Na creche não, como é que é o nome disso? A comida que se dá para as crianças na escola, esqueci o nome. Muito bem. Quanto que você está consumindo de arroz, feijão, tal? Não dá para saber quanto isso de fato é do agronegócio. Consumo da família também. Porque se você está comprando um filé mignon, aquilo tudo bem, é agronegócio. Mas o filé mignon que sai do boi inteiro, quando ele passa pelo abatedouro, depois quando ele chega no açougue, quanto aquilo é criado pelo agronegócio, quanto aquilo é criado pelo serviço, pelo capital do frigorífico, é quase uma indústria. É uma indústria, né? Uma agroindústria, quanto aquilo é gerado pelo capital, quanto o preço do filé mignon em São Paulo, que está R$180, no interior de São Paulo vai estar R$100, esses R$80 é a diferença do quê? Quanto que foi colocado de valor agregado? Tudo isso aqui não dá para saber quanto foi para o agronegócio. Então, para você falar, o agronegócio é 25% do PIB, ele é equivalente. Você calcula o PIB sabendo quanto é gasto do governo, mais consumo da família, mais investimento, mais exportação, menos importação. Isso vai dar uma conta, que é mais ou menos 11 tri de reais. Eu posso estar errado, porque pode ser que eu esteja confundindo números, mas eu acho que é 11 tri de reais. O agronegócio movimenta por ano coisa de 25, equivalente a 25% do PIB. Não é que ele é 25% do PIB. Por quê? Porque se você somar as diferentes áreas, indústria, comércio,
computação, esse tipo de coisa, se você somar tudo que elas movimentam por ano, vai dar mais do que o PIB. Por quê? Porque tem dupla contagem. Então pare com essa bobagem que eles movimentam o PIB. Porque o agronegócio praticamente não existe no PIB. Praticamente. Onde ele vai estar? Em exportação e em insumos para a indústria que vai produzir para o consumo das famílias. E para os serviços. Então para com essa bobagem, certo? Se você for ver, tem muito pouco a linha ali de produtos do agronegócio que vão... Ou você acha que quando você vai comprar uva, maçã, pera na feira, a nota fiscal ali vai ser contada pelo IBGE para ir pro PIB. Não, não é assim, tá? Primeiro de tudo. Só que de fato, o agronegócio é importante para a economia brasileira. Só que pare com esse negócio também, que o agronegócio sustenta a economia brasileira. Por quê? Se o agronegócio é responsável por 25%, né, não é, tá? Mas se o agronegócio é responsável por equivalente a 25% do PIB brasileiro, como eu já falei para vocês, tem um problema, porque se vocês forem contar, cada área vai dar mais ou menos 200% do PIB. Por quê? Porque as coisas se movimentam, né? Você comprou a farinha, o trigo não é produzido no Brasil, mas nem todo, né? Então fica difícil esse exemplo. Mas, por exemplo, churrasquinho, tá? Você comprou o gado, foi engordado, produzido, e você tem o gado, ele é criado numa fazenda, é vendido como bezerro para ser engordado em outra. Aí você já precisa de milho, você já precisa da ração do gado, que é produzida em outra indústria, e você vai engordando o gado, você já vai fazendo tudo, já tem a nota fiscal dos defensivos, defensivo não, dos produtos veterinários, né, vacina, antibiótico, esse tipo de coisa, que vai gerando, que são coisas ligadas ao agronegócio, ou seja, vai gerando valor gasto naquilo, que é essa contabilidade que é feita. E aí você também tem os pagamentos de outros fatores de produção, e tudo ligado aqui ao agronegócio para a engorda do gado. Aí o gado é vendido ao frigorífico, você tem a nota fiscal. Aí o frigorífico pega, produz, embala, né, faz tudo direitinho, e vende para um atravessador, para um distribuidor, o que quer que seja, que vai vender para uma churrascaria no Rio de Janeiro, por exemplo. A churrascaria é serviço, é consumo das famílias, tá? Léo, mas churrascaria entra no PIB, é consumo das famílias. Léo, mas você vai falar que o setor de bares e restaurantes entra no PIB? Provavelmente o setor de bar e restaurante, aí que tá, não entra. Mas a nota fiscal do distribuidor a peça da picanha, da fraldinha, do colchão mole, que é vendida do distribuidor para o consumidor final, que é o restaurante, que é a churrascaria, essa nota fiscal que entra no PIB. O setor de bar e restaurante movimenta e emprega gente pra caramba. Principalmente, né, nos maiores centros urbanos, que é o serviço que gera dinheiro no Brasil, que gera empregos no Brasil. A maioria das pessoas trabalham para serviços e pequenos comércios. Então, esses bares e restaurantes, eles também não entraram na conta do PIB. Só que se você juntar todos os bares e restaurantes, você juntar todas as cadeias de serviços e consumo nas cidades, mesmo que utilizem coisas do agronegócio, né, frutas, milho, de coisas acabadas do agronegócio, né? Produtos lácteos, né? Uma doceria, esse tipo de coisa, ou uma churrascaria, eles também não entram na conta do PIB diretamente, na maioria das vezes. Né? Padaria pode até entrar. Agora, na maioria das vezes, esses setores aqui não entram diretamente na conta do PIB. Por quê? Porque na conta do PIB você tem os bens intermediários. E é para o consumidor final. O restaurante é o consumidor final, porque ele está criando um serviço. Você até pode colocar o serviço a mais, aí é problema do IBGE, não é meu, certo? Só que eu quero dizer o seguinte, se você juntar todos, esse boi gerou valor até ele ser consumido no restaurante ali no Rio de Janeiro, tá? E antes dele engordar, ou até antes do boi nascer, porque você precisa também da engenharia biológica, né? Você tem a produção hoje, não é, basicamente não é mais nem cruzamento do boi com a vaca, né? Do touro com a vaca, já é tudo material genético, né? Inseminação artificial, esse tipo de coisa. Tudo isso vai gerando valor. E isso vai sendo contado em um valor que é movimentado na economia. Que é esses 25% que o pessoal fala. Só que isso não é do PIB. Isso é dinheiro que movimenta. Isso é da onde, Léo? É do V da velocidade de circulação da moeda. Conta pra ninguém. Tá? Muito bem. Que tem gente que fala que não existe. Beleza. Aí, se você for falar, então, que o agronegócio é responsável por 25% dos empregos do Brasil, e o setor dos bares e restaurantes?
Porque se aquele frigorífico, o frigorífico exporta, né? Normalmente os frigoríficos são, algumas plantas são apenas para exportação. Só que você tem outras plantas, né? Se 10 frigoríficos diferentes da mesma empresa, 3 são para exportação, 7 são para importação, para consumo interno. Esse de consumo interno é para quem? É muito para bar e restaurante, é muito para as famílias. Então, 70, 80% da receita do agronegócio brasileiro, aí é mais fácil porque a gente sabe quanto que é exportação, na verdade, é do consumo interno para proteína animal, para a maioria dos bens agrícolas. Alguns bens específicos, por exemplo, café, cacau, soja, milho, a maioria é realmente para exportação. Só que soja e milho também é muito para a ração animal interna, que também é do consumo. Então, esse negócio que o agronegócio é um motor exportador do Brasil, isso não é bem verdade. Por quê? Porque se 80% do volume do agronegócio, do que ele produz, do que ele movimenta, é para a cadeia interna de bens e serviços, é difícil falar um bem do agronegócio, né? Mas de serviços, né? De consumo de bens não duráveis, né? Alimentação. Você está falando então que, na verdade, de onde vem esse dinheiro das pessoas que vão ali no bar, que compram ali no mercado, vem de onde? Vem de outros setores, na maioria das vezes. Então, na verdade, o que sustenta o agronegócio brasileiro é o consumo das famílias e os gastos do governo que vem da economia brasileira. Léo, e a economia brasileira é o quê? É uma zona, mas a economia brasileira é basicamente serviço. É basicamente dinheiro que vai trocando de mão, porque não há nenhuma construção de valor em si na economia brasileira. É serviço. É a vida da pessoa no dia a dia. É ela pagar o boleto, ela consumir conta de luz, a empresa de luz paga salário para quem trabalha ali, aquela pessoa que trabalha ali vai comprar um carro, vai consumir uma carne, vai tomar uma bebida, esse tipo de coisa, e isso vai movimentando a economia brasileira. Não é o agronegócio. O agronegócio é um insumo da vida. Certo? Isso é um ponto muito importante que eu queria falar. Agora, qual é o problema, então, do R$500 bilhão que eu falei no começo desse vídeo, que é o maior plano de transferência de renda do mundo? Não é fiscal. Apenas. Porque fiscal é o que eu tava falando nesses minutos aí que vocês podem falar que eu estava desperdiçando tempo. Que fiscal é tudo que o governo arrecada, menos tudo que o governo gasta. Se o governo está gastando num ponto em que ele pode aumentar a economia brasileira via investimentos, né? Ou ele transfere renda de uma forma que o agronegócio consiga fazer investimentos, que é a formação bruta de capital, compra de maquinário, compra de beneficiadores para as fazendas, compra de capital humano, né, de patentes, esse tipo de coisa. Você está aumentando o PIB e você está aumentando de uma forma, você está aumentando, melhorando o perfil econômico brasileiro, sim. Tudo bem. Só que tem um problema. Isso do ponto de vista fiscal pode se sustentar, porque esse é um investimento. Eu estou gastando 10 aqui para que hoje ou amanhã eu tenha 15, 20, 30. Então é um bom gasto? Teoricamente, sim. Só que você tem um problema muito sério. Eu falei há algum tempo que a política monetária é neutra. Só que aqui eu vou falar de política monetária com política fiscal. Tá? Isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada. E de fato, a política monetária é neutra no longo prazo, no sentido que ela bagunça tudo que vai acontecer, tudo que acontece no meio do caminho, e depois, quando você acabar, você volta ao normal. Aí eu vou mostrar para vocês. Tá? Veja, o problema do plano safra é monetário. Vocês sabem aí, porque vocês são ratos investidores, a Selic ela tem a taxa base, ela é a taxa base da economia brasileira. O Banco Central estabelece, teoricamente, pela regra de Taylor, qual tem que ser a taxa Selic, né, que hoje no Brasil é 15%, hoje dia 30 de setembro de 2025, ele estabelece qual que é a taxa Selic. Para quê? Para que você mantenha a produção e o consumo num equilíbrio, né, uma balancinha. Se você aumenta muito o custo do dinheiro, a produção, o consumo dá uma baixada. Isso pode levar a demissões ou a contingenciamento de investimentos, o que vai diminuir a capacidade de consumo, o que vai dar um fôlego para a produção, para que a produção não trabalhe superaquecida. Não trabalhando superaquecida, ela não está destruindo capital. Quer destruir capital? Você trabalhar além da sua capacidade produtiva. Isso destrói
Isso você trabalha acima do seu custo, do seu custo marginal. Isso nem sempre você vender muito é uma boa notícia, porque às vezes você não consegue guardar estoque, você não consegue fazer um acerto entre fluxo de caixa. Isso gera aumento de custos. Isso é o que nós chamamos na síntese neoclássica de inflação de custos. Tá? Isso vem desde a teoria keynesiana, que é o hiato inflacionário, quando a economia está crescendo numa taxa mais alta do que deveria por conta da política monetária e que você aumentando um pouco os juros, você consegue reprimir a economia e a economia vai ter tempo para achar melhores investimentos para que a produção tenha mais capital e agora, ao invés de produzir 100, ela produz 120 e com o tempo o consumo, a capacidade de renda das pessoas volta, elas voltam a consumir 120, só que agora os preços se mantêm mais ou menos estáveis porque a produção tem capacidade produtiva. Tá? Isso é mais ou menos hiato inflacionário. Isso não é bem hiato do produto, mas para um vídeo do YouTube está bom. Tá? Muito bem. Pela regra de Taylor, né, a taxa de juros brasileira deveria estar em alguma coisa perto de 12% ao ano. Léo, por que está 15%? Porque aí você entra mais o componente fiscal. Tá? E você entra que hoje, até o pessoal fala que não existe mais política monetária, existe expectativa racional. Né? Que os investidores acham que a taxa de juros teria que estar mais alta, o Banco Central sabe o que os investidores pensam, os investidores pensam que o Banco Central sabe, e qualquer coisa que o Banco Central faça desacordo com o mercado, isso vai gerar estresse no mercado, isso vai aumentar o custo de rolagem fiscal, então é melhor, e também isso vai prejudicar a eficiência da política monetária. Isso prejudicando a eficiência da política monetária, é melhor você deixar os juros um pouquinho acima de Taylor. Então, 15%. Tá? Muito bem. Só que tem outro componente, muito importante. R$500 bilhão no Brasil são emprestados para virar formação bruta de capital, tá? Numa taxa mais baixa, coisa de... eles são emprestados a coisa de... Vamos colocar um juros médio de 7, 9%, tá? Abaixo de Taylor. E é coisa de 3 pontos percentuais abaixo de Taylor, que é a regra que nós deveríamos seguir pela política monetária atual, que aqui eu não estou falando mal de política monetária, não estou falando o que é a vida hoje, tá? Pela expectativa racional, isso tudo teria que ser mais ou menos 3%. E pelo que o Brasil tem hoje, é coisa de 6 pontos percentuais abaixo do que o Brasil tem hoje de Selic. Aqui tem uns problemas fiscais, porque para o governo conseguir fazer a harmonização dos juros, ele toma juros emprestado, né? Porque ele poderia utilizar o dinheiro para outra coisa, para pagar, por exemplo, o déficit, mas ele precisa rolar o déficit com emissão de nova dívida, e esse dinheiro que ele conseguiu de tributação, ele vai e coloca na amortização também. São só 50 bilhões? Mas faz quanto tempo que o Brasil não faz 50 bilhões de superávit primário? Também tem isso, tá? Também tem um componente fiscal. Só que aqui eu quero falar de uma outra coisa, que é a política monetária. Por quê? R$500 trilhão, 500 bilhões de reais, entram na economia como para a formação bruta de capital ou para consumo também. Consumo do quê? De insumos e de dólar. Não, Léo, mas veja, você tem no Plano Safra, você tem direcionamento que você pode comprar, tem até alguns fornecedores, sim. Só que se o camarada tem capital próprio, se ele é um rico fazendeiro, certo? Ele tem capital próprio, porque na safra anterior ele invertiu 1 bi, tá? Um camarada que invertiu, não, vou colocar 1 bi. Ele invertiu R$100 mil. 100 mil, tá? Ele conseguiu um lucro, tal, voltou tudo que ele vendeu, ele deu sorte, tal, agora ele tem 200 mil. Léo, o que é esses 200 mil? É 100 mil do capital inicial, mais 100 mil que sobrou depois que ele pagou todas as despesas. Nossa, ele teve um lucro muito alto. Sim, vamos supor que sim. Mas ele tem mais o capital próprio da terra. Né? E também tem algum maquinário que sobrou, porque ele não queimou o maquinário, certo? Certo. Isso aqui é o que, Léo? Fluxo de caixa. Se ele deixa de usar o fluxo de caixa dele, ou ele não usa tudo, ou ele mantém como fluxo de caixa em caixa, desculpe o pleonasmo, em money, né, em cash, em dinheiro, em bufunfa, em faz-me rir, se ele deixa isso aqui em dinheiro e ele pega do plano safra para invertir o capital, o que ele está fazendo? Aumento bruto de capital. Ele está fazendo alavancagem. Ele pode usar isso aqui para comprar outra terra, ele pode usar isso aqui para manter fluxo de caixa, e ele pega esse dinheiro, mesmo que ele pegue outros 200 mil, esse dinheiro aqui,
ele tá utilizando para em vez dele se autofinanciar, ou às vezes não é o suficiente para ele se autofinanciar, mas ele quer aumentar mais ainda a produção, ele está se alavancando. Porque se ele usar 200 mil, ele não vai conseguir produzir tudo que ele gostaria de produzir ou não investir tudo que ele quer investir, por exemplo. Pode acontecer. Então ele pega mais 200 mil. Ele está investindo o dobro da capacidade que ele tinha. O que tá fazendo? Ele tá enriquecendo. Porque ele partiu de 100, foi para 200, daqui a pouco ele vai para 600 e vai embora. Beleza. Só que aí tem o problema seguinte, ele tá fazendo alavancagem. Esses 200 mil, como a taxa de juros está 15%, se fosse um industrial que tivesse 200 mil parados para que ele vai colocar um comerciante, se ele tem 200 mil parados, se ele vai comprar material para vender, se ele vai comprar matéria-prima para vender, ele tem uma lanchonete, não, vamos fazer comércio puro e simples. Se ele tem material construção, ele vai comprar cabo de fio de cobre para revender, se ele vai comprar tubo de PVC para revender, se ele vai comprar itens de papelaria para revender, roupas, esse tipo de coisa, ele tem 200 mil. Se a taxa de juros está 15%, ele pode fazer o seguinte, ele pode falar, olha, para mim não compensa vender, eu vou pegar esses 200 mil, vou deixar aplicado para render 15% ao ano. Ou eu pego o meu fluxo de caixa, e compro com fluxo de caixa, ou eu compro via duplicata, 30, 60, 90, esse tipo de coisa, ou eu compro com o meu fluxo de caixa. Porque para mim não me compensa fazer no banco, porque no banco vai me cobrar 20, 30% ao ano, porque a taxa base de juros está 15%. Se eu sou um comerciante, se eu sou um industrial. Agora, se eu sou agronegócio, o meu dinheiro que tá aqui, esses 200 mil, que eu tenho de lucro, ou não tá mais na empresa, já distribuí para os sócios, por que eu vou pegar esse dinheiro para investir na produção, se eu posso pegar no banco a 200 mil a 7%, e esses 200 mil pode ir para título de renda fixa. Esses me dão 15% e esse daqui eu coloco na alavancagem. Esse aqui que eu peguei do banco, via plano safra. Ou, eu tenho 200 mil, eu vou colocar para produção, esse dinheiro eu acho que vai me render mais que 15% do banco, e esse aqui mesmo ele vai me dar mais 7, 9%. Vocês entendem que o simples fato dele ter acesso a essa linha de crédito já gera um problema de que mais dinheiro está, de que a política monetária é ineficiente? Porque o meu lucro não vai ser tão grande, ou esse dinheiro aqui eu deixaria guardado porque eu tô com medo dele não render nem os 15%, então vou colocar mais dinheiro no banco, isso pode abaixar os juros pro resto da economia. Não, ou eu vou deixar esse dinheiro no banco, mas eu tô tomando de qualquer forma. Então o governo tá me pagando 6% de juros, me ajudando no financiamento, só que eu tô cobrando o governo 15%. Você entende o que eu quero dizer? Isso gera uma ineficiência da política monetária. São meio bilhão de reais, são meio trilhão de reais que entram na economia consumindo insumos, consumindo mão de obra e consumindo dólares também, porque ele precisa comprar insumos de fora, vacinas, royalties, sementes, maquinário, tudo isso vem de fora. Então, na maior parte, né? Não absolutamente, mas na maior parte. Então você gera um vazamento de dinheiro que pode entrar na economia, com uma taxa de juros que às vezes é menor. Aí você é uma coisa que os bitcoins vão gostar. IPCA é inflação, é o índice de preços do consumidor amplo. Você tem o índice geral de preços do agronegócio e do varejo. Às vezes isso é coisa de 20%. Então você está falando que o cara que é agricultor, ele pode pegar uma taxa de juros menor do que o seu índice de preço. Você está dando dinheiro pro cara. Léo, mas o agronegócio não é essa maravilha. Porque o agronegócio hoje tem muita gente falindo. O agronegócio, de fato, são pessoas trabalhadoras, é vida sofrida, sim. Sim, de fato. E o comerciante, você acha que ele tá mil maravilhas. Você acha que o comerciante tá mil maravilhas. O dono de padaria, que é um pequeno industrial, ele tá mil maravilhas. O comerciante pega 30% ao ano, se ele tiver sorte, ou 12% ao mês, com duplicata, que é adiantamento de produção. Ah, mas como é que o agronegócio vai financiar a produção se não for por essa torneira que despeja meio trilhão de reais na produção? Por quê? Porque o que tudo isso aqui gera? O Banco Central, na hora de for fazer Taylor, para saber quanto que está a demanda agregada, quanto que está se consumindo na economia brasileira e quanto está levando superaquecimento da economia brasileira, o Banco Central fala que tem que ser 12. Só que, se meio bilhão de reais, considerando que eles movimentam 25 a 30% da economia brasileira, você está falando que 30% do volume de crédito no Brasil está abaixo da Selic? Se 30% do volume de crédito no Brasil está abaixo da Selic, você está falando que a taxa efetiva
de juros no Brasil, que é como você faz a média ponderada, ela tá mais ou menos em 12%. Léo, então, na verdade, ela tá em Taylor, sim. Então por que tá em 15%? Porque para que a Selic consiga gerar Taylor na economia brasileira, 15% tem que ser a taxa base. Mais ou menos. Se ela tem que ser 15% a taxa base, mais ou menos, por quê? Porque 30% mais ou menos, segundo o próprio agronegócio, né, que é 30% do volume, R$500 bilhão de crédito entra na economia brasileira com uma taxa muito mais baixa do que a taxa base de juros. Se ele entra com uma taxa muito mais baixa do que a taxa básica de juros, o resto da economia vai ter que pagar proporcionalmente muito mais alto para ter acesso ao crédito. Ela tendo que pagar muito mais alto para ter acesso ao crédito, a indústria e o comércio, que são o comércio basicamente, que é o que e a indústria gera muito valor agregado, tá? A indústria faz mais com menos capital. O agronegócio gera valor agregado. O agronegócio precisa de muito investimento. A agricultura precisa de muita escala e o lucro por produção é baixo. Você precisa de muita escala, você precisa de muito volume. Uma indústria consegue, com uma quantidade de capital inicial, ela consegue produzir durante mais tempo. A indústria tem uma maior produtividade por termo de capital. Tá? A indústria e o comércio precisam pagar um juros muito maior que Selic, coisa de 20% ao ano. Por quê? Porque eles pagam juros base do setor financeiro. Porque aqui você tem 15% é quanto o Estado paga para a Selic, tá? E é mais ou menos o CDI. Né? CDI é numericamente igual a Selic. Um pouquinho maior, um pouquinho menor, beleza? CDI é quanto os bancos vão te pagar se você deixar dinheiro depositado no banco. Ah, mas tem 120% de CDI? Tem, mas é basicamente é numericamente igual a Selic, tá? Muito bem. Só que o banco vai colocar o spread. E é mais ou menos, se você tiver sorte, a indústria e comércio vai pagar 20% ao ano para os bancos, quando ela for pegar financiamento. Se você tiver sorte. A agricultura, o agro, né, toma a coisa de 7 a 9%. 7 a 9%. Porque é amortizado. Léo, mas é difícil. Nem todas as fazendas conseguem, nem todos os agricultores conseguem. Hoje não está saindo mais. Sim, porque aí a gente entra em outro problema. Você acha que a indústria vai continuar produzindo no Brasil pagando 20% de juros ao ano? Ela pode pagar 20% de juros. Aí o que entra? Desoneração na folha de pagamentos, né, na folha de trabalho. O comércio, hoje no Brasil, também recebe um grande subsídio, que é o Simples Nacional. Léo, como assim? Sim, o Simples Nacional é uma forma de subsídio. Tem renúncia fiscal dentro do Simples Nacional. A indústria também, você tem a Zona Franca de Manaus, que é uma coisa importante. Você tem incentivos fiscais dos estados, via ICMS, que parece que vai acabar também. Você tem a desoneração na folha de pagamento. E aí você tem uma série de subsídios. Aí as pessoas que têm que ficar pagando também um monte de imposto para sustentar tudo isso aqui, a base da pirâmide não paga mais, nem gás, nem energia não paga mais a base da pirâmide. Né? O gás eu não sei ainda como é que vai ficar. Então você tem que espalhar na economia brasileira uma série de subsídios e desonerações, que é o que eu falei no começo. O problema do Brasil, o brasileiro não é contra coisa errada. O brasileiro é contra se ele não estiver envolvido. Ou se ele for a vítima. Ou se ele souber que ele é a vítima. E veja, você fazendo esse montante, volume absurdo do Plano Safra, você gera uma série de problemas, né, de distorções macroeconômicas, e setores de indústrias também precisam de desoneração da folha de pagamento, até para que os industriais não larguem a produção e comecem a investir no agronegócio. Para o comércio também, para não se especializar apenas em outras áreas, ou retirar o dinheiro e começar a dar dinheiro para o governo, os grandes comerciantes, que é para você deixar de produzir e deixar o dinheiro render. Tá? E você vai gerando uma série de problemas. E aí, mas não é todo mundo, nem no agronegócio, que consegue esses incentivos. Aí você tem o clientelismo. Você tem os conchavos políticos. Você tem as bancadas políticas ali nas assembleias estaduais e em Brasília. Não estou falando de corrupção, eu estou falando do próprio jogo de poder, do lobby. Não, farinha pouca, meu pirão primeiro. E você vai gerando essa série de problemas. E, Léo, como é que você solucionaria isso para o agronegócio?
engenharia financeira simples. O agronegócio exporta commodity? Exporta. Então por que você não faz venda futura? Venda futura de commodities em dólar. Milho e soja, basicamente. Porque você não cria todo um ecossistema econômico, um ecossistema financeiro, para venda futura, para financiamento da produção já encaminhado. Léo, mas já funciona assim. Já funciona assim. Por que já funciona assim? Porque a margem precisa ser grande, quem vai para isso aqui é quem já tá com a corda no pescoço. Por que você não cria todo um ecossistema também de que as multinacionais que ganham bilhões com o agronegócio brasileiro e mandam dinheiro para fora, por que elas não fazem como o comércio? O maior crédito dentro da indústria do comércio é o seguinte: as indústrias mandam mercadorias para os comerciantes fazendo 30, 60, 90 sem juros. Você vai pagando o boleto, se o cara tiver crédito, claro. Né, se tiver bom relacionamento. Então, na verdade, o comerciante segura o crédito para o cliente e a indústria segura o crédito do comerciante. Eles fazem fluxo de caixa entre eles. Por que o agronegócio não consegue adiantamento direto com esses grandes conglomerados? Léo, eles conseguem, só que aí eles perdem muito no ágio. Tá, se você tiver uma boa infraestrutura de mercadorias e futuros, você pode pressionar, inclusive, os grandes conglomerados. Outra coisa, por que você não cria uma linha de crédito para o agronegócio que não pressione o crédito em reais? Como? Você faz um plano safra em dólar. Léo, como assim? Ué, você não vende sua mercadoria em dólar? Muito você liquida o contrato em opção. Ah, Léo, mas isso é muito difícil. Mas não vai ser o agricultor que vai fazer. Você pode criar todo um ecossistema de corretoras. Esse monte de profissional financeiro ensinando o pessoal que se deixar de comer uma coxinha todo dia, no final do ano ele consegue comprar uma pizza. Esse monte de pessoal são pessoas capacitadas se você fizer um curso e eles podem trabalhar numa nova indústria de opções, de liquidações. Léo, isso existe no Brasil, existe em 1 ou 2 escritórios. Você poderia criar toda uma infraestrutura econômica, gerando milhares de empregos e sendo referência até internacional, porque o sistema financeiro brasileiro é bom. Você poderia sim financiar o agronegócio dessa forma. Você faz o Tesouro Nacional emitir títulos em dólar, dívida em dólar, o dinheiro entra a 6% ao ano. E qual é o hedge cambial? O hedge cambial é o commodity, gente. E você faz a opção, você faz isso, faz aquilo. Qual vai ser a taxa efetiva total no final? Coisa de 8%, se você fizer direitinho. Dá pra fazer? Lógico que dá pra fazer. Querem fazer? Não. Vai fazer pra quê? Tá todo mundo ganhando. Tá todo mundo ganhando. Quem não tá ganhando sai do Brasil. Esse é o problema. Lembre o seguinte, quem fez o plano safra foi em 2003. O que aconteceu com as cooperativas de crédito? Tiveram que virar banco. Por que você vai concorrer com cooperativa de crédito se agora tem um banco grande aí que dá 6, 7%? A cooperativa vai fazer o quê? A cooperativa vai pegar o agricultor que tem o menor score de crédito, score é uma palavra nova, né, para isso, mas é para vocês entenderem, é o que tinha o menor score de crédito, que ele não conseguia correr pro programa oficial, porque ele estava na dívida ativa da União, alguma coisa assim, então ele precisava pagar, aí era risco, aí era o pior, você ficava com o título podre. Dá para fazer, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa, é o seguinte, essa é a beleza do sistema capitalista, nesse ponto de vista. Soluções financeiras para financiar a produção costumam auxiliar a produção a ter mais dinheiro e costumam enriquecer as pessoas que desenvolvem a solução financeira. Porque em vez de você ficar tradando moedinha, em vez de você ficar tradando título público marcado a mercado, você pode começar a tradar amendoim, você pode começar a fazer trade de algodão, você pode começar a fazer trade de milho, trade de soja, você consegue fazendo opções. Por quê? Porque isso tudo é para financiamento e engenharia do financiamento do agronegócio. Dá para fazer. Agora, meio trilhão de reais que vem com juros abaixo da taxa base de juros e abaixo do custo efetivo total normal, porque você ainda tem o IOF que eu nem coloquei. Você está financiando quem? Você está financiando o pequeno agricultor do Vale do Ribeira? Claro que não. Você está financiando aí agricultores que têm terra maior que o Estado de Israel, maior que o Estado da Síria. O pessoal aí que tem fazendas maiores do que terras que as pessoas se matam faz 5.000 anos. Léo, as terras são deles? São deles. Mas se ele não consegue capital o suficiente para financiar aquela produção, por que ele não faz um funding? Por que ele não faz um fundo de investimento no agronegócio? Por que ele não dá garantia às terras? Por que o financiamento, a engenharia tem que ser do Estado? E só para encerrar, veja, o meu ponto
não é nem a transferência de renda que acontece aqui. O meu ponto é o seguinte, é o problemático na política monetária, porque você tem que deixar os juros mais alto do que ele deveria, porque 30% da economia brasileira praticamente toma juros 6, 7 pontos mais baixo que a taxa base. Então a taxa base para 30% da economia brasileira, o custo efetivo é coisa de 9%, 7 a 9%. Só que para os outros 70% da economia brasileira, que é a grande parte da economia brasileira, eles tomam, o setor público toma 15%. O setor privado toma 22%. Se muito. Se pouco, porque normalmente é 30%. E se for por duplicata, que é a maior forma de financiamento do comércio, é 12, 15% ao mês. Ao mês. E aí, como é que você consegue modernizar e fazer que o comércio também ensine, profissionalize e dê melhor condição de trabalho? Não tô falando de aumentar salário, mas se o comerciante tem melhor fluxo de capital, ele pode sim capacitar o funcionário. Não por benevolência, como diria Adam Smith, mas porque é melhor, ele capacita o funcionário. Sabe, a gente bate em tanta coisa, fala tão mal da CLT, fala tão mal do financiamento ah, do INSS, esse tipo de coisa, só que tem coisas de política monetária distorsivas que são muito piores à economia brasileira do que o problema fiscal. Isso vai pressionando o fiscal também. Ah, mas a política monetária é neutra. A política monetária é neutra. Você querer aumentar o emprego e a produção via política monetária, no ponto 1 você aumenta. Só que ao longo do tempo você leva o esgotamento. E depois você vai ter o emprego e produção no setor que você queria alterar da forma que era a priori, e você destruiu toda a economia no meio do caminho. Ela é neutra para fazer o que você quer fazer e destrói todo o resto. Nós estamos ou não estamos chegando no esgotamento do agronegócio, do modelo de financiamento do agronegócio? Estamos. O que nós levamos? Concentração de renda. Concentração de meios de produção. Porque as fazendas não conseguem trabalhar com custo marginal zero. Elas precisam sempre ir comprando porque você tem os rendimentos marginais decrescentes do capital. E essa teoria nasceu com terras. Então, para você conseguir mais, você precisa de mais e mais volume. Porque ele não consegue ganhar muito na margem. Esse é um problema sério. Que comunistas só falam do problema fiscal da distribuição de renda, e alguns desenvolvimentistas só falam do problema de termos de troca. Ah, porque enquanto nós estamos vendendo milho, o resto do mundo vende TVs. Não importa. O problema não é o termo de troca. O problema é a estrutura monetária do capital. Como você está financiando essa produção? Porque nós poderíamos ser a Austrália. Só que a Austrália tem outro problema. A Austrália não ganha dinheiro produzindo soja e milho. A Austrália ganha dinheiro com minérios. Minério dá mais dinheiro, a não ser ferro, né? Mas a Austrália também vende muito ferro. Mas o ferro dá para fazer isso, mas você precisa de mais capital. Mas minérios dá muito mais dinheiro do que agricultura. Por quê? Porque minério, você tem um valor agregado altíssimo. Léo, qual o valor agregado? O minério debaixo do chão vale pouco. A hora que você tirou e colocou no porto, ele vale muito. Léo, e a soja? O preço da soja no interior e no porto, você só coloca preço, você tira dinheiro da cadeia para fazer a logística. O minério nem tanto. E, por exemplo, a maior pauta de exportação esse ano no Brasil é petróleo, não é soja. Óleo cru. Só que o petróleo, ele tem uma cadeia produtiva alta e você precisa de muito capital humano. Você paga melhores salários. Você gera empresas que também é Petrobras, outro problema. A forma que foi feita, que se escolheu depois de 2003 também, como se escolheu a Petrobras se manter como companhia mista. Né? Então, uma série de problemas monetários. Tá? Gente, hoje foi uma aula de conjuntura monetária dentro do agronegócio brasileiro. Tá? Eu tive que explicar muita coisa no começo, porque senão não adiantava eu falar o final se você não entendia o começo. E eu peço que vocês curtam, peço que vocês compartilhem e considere se tornar-se membro, tá? Me sigam em todas as redes sociais. É isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.